Olá a todos, meu nome é Dalton Oliveira, professor de Filosofia do Direito para o exame de ordem do OAB. Vamos continuar o nosso curso de Filosofia, agora continuando conceitos de justiça, segunda parte. Nós vamos aqui tratar historicamente de alguns conceitos de justiça extremamente relevantes para o direito. Primeiramente, nós temos diversas divergências sobre o conceito, né? Para Platão, justiça é a virtude suprema. Ou seja, dentre as várias virtudes, é aquela virtude que se sobressai dentre todas as outras. O homem justo é aquele homem que reúne todas as outras qualidades ou todas as outras virtudes. Sendo que, se um homem não reúne qualquer das outras virtudes, ele não será um homem justo. Lembrem-se que Platão falava de um mundo das ideias e de um mundo real. Quer dizer, na verdade, nós estávamos diante de uma representação deste mundo perfeito das ideias. Nós estaríamos diante de um mundo imperfeito de representação dessas ideias. E a preocupação, Platão tem algumas preocupações, e uma delas vai se tratar lá no mito de Giges, onde um determinado indivíduo ele descobre um anel que o torna invisível. Na verdade, quem que não gostaria de ter ficado invisível? Pensem com vocês. O que vocês fariam se vocês fossem invisíveis? Pois é, neste mito, este indivíduo que tem o anel, se torna invisível, ele ganha poder dessa invisibilidade, ele mata o rei e casa com sua esposa e domina todo o reino por seu poder. Aqui há uma discussão clara de como a justiça pode ser corrompida pelo poder e quais são os limites para que o homem possa agir com virtude. E ele, em Platão mesmo, em As Leis, já há o desenvolvimento de uma ideia de tentar, não exatamente reprimir, mas de limitar a ação do indivíduo por aquilo que está na lei e não só contando com a sua consciência a respeito da virtude. Mas a grande ideia que reside em Platão é de que a justiça seja essa virtude suprema. Diferentemente, Aristóteles vê a justiça como igualdade. Aristóteles vai dizer que justiça é a virtude mais excelente de todas. Ele vai chamar virtude, na verdade do grego virtu, em algumas traduções. Aqui nós temos virtude, em outras traduções nós temos excelência. Ou seja, o homem reúne ou virtude ou excelência. Nós temos diversas virtudes. E o que é a virtude para Aristóteles? É uma espécie de meio termo entre as paixões. O que significa dizer isso? Que, na realidade, um determinado indivíduo possui paixões. Percebam que estas paixões, esses desejos, de alguma maneira, podem se constituir em vícios por sua falta ou por seu excesso. O que significa dizer isso? Que um homem que tenha, por exemplo, um desejo sexual muito grande, ele é acometido pela luxúria, ou seja, ele não está controlando seus apetites sexuais, que são importantes para a sua vida, mas na medida em que haja o descontrole, há um vício e não uma virtude. Por outro lado, se este homem lhe falta estes apetites, ele é uma pessoa apática, ele não se relaciona com os outros. Então, o que seria a virtude?
A virtude é o meio termo entre estes vícios, entre a falta e entre o exagero. Nós teríamos aí algo como a temperança. Da mesma maneira, imagine que uma pessoa tenha um apetite sobre a comida. Se a pessoa tem um apetite sobre a comida muito grande, na verdade estamos diante de um vício. É o que se chama, depois de um pecado, como a gula. Quer dizer, uma pessoa gulosa, ou seja, ela quer comer demais. Se ela come de menos, ela não se alimenta adequadamente. Ela não vai ter todos os nutrientes. Então, entre o vício de comer demais e o comer de menos, existe a prudência ou existe a virtude de comer de maneira prudente. Existe uma prudência. Para finalizar essa série de exemplos, imagine uma pessoa que gaste o seu dinheiro. Se uma pessoa gasta o seu dinheiro de maneira excessiva, sem se dar conta dos seus gastos mensais ou diários, sem fazer reservas para o futuro, tirando dinheiro de sua família de subsistência básica para outras coisas que não são tão importantes assim, nós vamos chamar esse indivíduo de perdulário. Quer dizer, aquele rapaz que gasta demais com o som do carro, sendo que ele tem a conta da faculdade para pagar, ou aquela moça que tem 300 pares de sapato, mas vive no cartão de crédito, no cheque especial. Como é que nós chamamos esse tipo de pessoa? São pessoas perdulárias. Isto seria, para Aristóteles, segundo o ponto de vista aristotélico, um vício pelo excesso de gastos. Por outro lado, se o indivíduo ele só acumula riquezas, ele não gasta com nada, inclusive compromete sua subsistência básica, nós estamos diante de um indivíduo avarento. É aquilo que antigamente se chamava de avarento e hoje em dia nós chamamos de mão de vaca, mão fechada, aquele que atravessa o oceano com um punhado de sal na mão, intacto, abre do outro lado, o sal, a areia está lá, porque de tão mão fechada que ele é. Ele não abre a mão nem para gastar dinheiro. Quer dizer, na realidade a gente tem um outro vício. Então, para Aristóteles, o que seria a virtude? Gastar o seu dinheiro adequadamente. Também ter uma prudência em relação ao dinheiro. Percebe, então, que existe a virtude para Aristóteles é este meio termo. E por que Aristóteles vai dizer que a justiça é a virtude mais excelente de todas? Porque o homem justo, de alguma mente, sabe o equilíbrio, sabe o meio termo entre todas as outras virtudes. Ele vai separar, vai classificar a justiça de alguma maneira. Vamos rapidamente aqui resumir quais são as principais. O primeiro tipo de justiça que nós temos em Aristóteles, entre as principais classificações, é a justiça distributiva. Esta justiça distributiva teria uma igualdade geométrica. Esta igualdade que nós estamos falando, que entre um ponto A e um ponto B, nós temos um meio termo, que nós podemos equilibrar esta justiça. Além do que, Aristóteles falava que era uma justiça dada para honrarias ou por merecimento. Quer dizer, as pessoas que contribuíssem mais com aquela sociedade, elas poderiam receber mais honrarias. Um exemplo disso é um dilema que está lá naquela questão da flauta, né? Aristóteles, isso está no livro do Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa, que nós temos aquela questão da flauta, né? Para quem dar a melhor flauta? Alguns vão dizer para o melhor flautista, outros vão dizer para o pior flautista, porque é aquele que precisa mais aprender. Outros vão falar por sorteio, porque aí nós vamos, de alguma maneira, respeitar qual é, por acaso, qual seria o merecedor.
Na verdade, Aristóteles estava muito preocupado com a questão do mérito, né, com a finalidade da coisa. Qual é a finalidade da coisa? Ser aquilo o que melhor lhe cabe. Então, qual que é a finalidade da flauta? A finalidade da flauta é exprimir, manifestar o melhor som possível. E para isso eu preciso do melhor flautista disponível. E por isso mesmo eu vou tratá-lo de maneira desigual. Vem daí um grande conceito da justiça distributiva, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, naquela sentença de Rui Barbosa. Que na realidade é isso que vai basear o artigo 5º da Constituição no seu princípio da isonomia. Exatamente esse conceito aristotélico que se encontra no seu livro Ética Nicômaco, mais especificamente no livro 5º. Muito bem. Uma outra maneira de encarar é a justiça corretiva, que nós temos uma igualdade aritmética. Ele fala de uma relação bilateral, ou seja, o sinalagma. O que é muito revolucionário nesta proposição de Aristóteles é que nós devemos corrigir determinado ato considerando aquilo que foi realmente alterado. Então, por exemplo, se alguém comete uma infração do tamanho X, nós devemos aplicar uma sanção equivalente ao tamanho X. Ou seja, uma sanção de tamanho Y, de maneira a voltar ou a retornar a situação a um status quo. Ou seja, se eu causei um determinado dano, eu devo aplicar uma sanção de igual tamanho. Por que isso é revolucionário em Aristóteles? Porque, de alguma maneira, é uma forma de não mais aplicarmos somente a vingança. Porque a vingança era algo desproporcional. Quer dizer, na medida em que o indivíduo não pagasse suas dívidas, toda a família dele se tornava escravo do credor. Só que aquela criança, o filho de 8 ou 9 anos, filho do devedor, ele não tinha nada a ver com aquilo. Então, nós devemos aí, segundo a proposição aristotélica, de mensurar qual é o dano causado e qual é a sanção equivalente. Por aí, nós temos uma finalidade que é a reparação para atingir o status quo ante, ou seja, a situação que estava colocada, que de alguma maneira ela foi maculada e não mais a mera retribuição. Ok? Vamos lá. Por fim, querer aqui colocar a teoria da justiça de John Rawls de maneira rápida, em que ele falava de uma posição original. Quer dizer, um estado hipotético em que os indivíduos devem escolher em que condições gostariam de viver. Só que cada um saberia onde se encontra nessa sociedade. Segundo Rawls, esse seria o véu de ignorância, um instrumento necessário para garantir que o indivíduo não faça considerações de forma arbitrária. Nós estamos aqui diante de uma hipótese, de uma teoria. A grande questão que Rawls faz para você é a seguinte: como deveria ser a sociedade que você gostaria de viver? É como se cada um tivesse a possibilidade de formular qual é o seu conceito de justiça dentro da sociedade. Diante dessa formulação hipotética, Rawls vai chegar em duas conclusões. Que deveria existir um princípio da liberdade, devendo ser assegurados a todas as liberdades básicas, ou seja, liberdade de participar do governo, liberdade de prestar concurso público, liberdade de ir e vir, entre outras, e também o princípio da igualdade, ou seja, aceitam-se as desigualdades desde que todos devem ter igualdade de oportunidades e, segunda hipótese, procurar o máximo de benefício para os membros menos afortunados. O que Rawls propõe é que aquele indivíduo menos afortunado lhe sejam oferecidas condições para que ele possa, de alguma maneira, ter oportunidade de concorrência com aqueles que têm essas condições. E, a partir daí, todos têm as mesmas condições de oportunidades. Seria algo do tipo, imagine a educação no Brasil.
Aquele indivíduo que teve uma educação não tão boa, teve uma educação pública, ele teria um reforço escolar para que ele pudesse concorrer de igual para igual com aquele que teve uma educação particular. E a partir daí, os dois poderiam concorrer a uma vaga a uma universidade pública. Essa teoria, ali do século XX, começo do século XX, a teoria americana, ela vai ser grande propulsor de teorias modernas sobre a justiça nos estados do século XX. Ok? Por hora ficamos por aqui. Se você gostou dessa aula, peço por favor que compartilhe com seus amigos nas redes sociais e os convido para assistir a nossa próxima aula. Obrigado e até a próxima.